amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 117, que é a Arrows A18 com motor Yamaha que Damon Hill correu na temporada de 1997. Indo ao fascículo, a edição começa dizendo o seguinte: distinto mérito caído, né? O Hill, campeão da temporada anterior pela Williams, né? Simplesmente não teve a renovação acertada com a equipe, né? Já que Frank Williams tinha uma política assim de não inflacionar o salário de seus pilotos, né? Ele visava mais investir na própria equipe do que ter salários astronômicos para as estrelas do time, né? Então, com isso, o Hill teve a porta da casa como saída, né? E com isso ele acertou um contrato para 1997 com o Tom Walkinshaw, então dono da Arrows na época, né? Foi um contrato mais publicitário do que técnico, né? Já que a equipe carecia de grandes nomes na parte técnica, né? E com isso a Arrows era um carro de meio de grid, na verdade, né? Empurrado pelos fracos motores Yamaha, né? E ficou um campeonato para ele apenas juntar dinheiro na parte promocional, já que ele era o atual campeão na época, né? Aqui na foto vemos ele competindo em Mônaco, né? Com a Arrows daquele ano, né? E um carro com bastante patrocínio até, né? Graças ao fato dele ser o piloto campeão da temporada anterior. A foto dele aqui no detalhe, né? E detalhes daquela época, daquela temporada, o fiasco que foi a Lola em 1997, que chegou a montar a equipe, né? Eles tinham um forte patrocínio da Mastercard por trás, mas o carro se revelou um fiasco total, tanto que nos treinamentos da prova, né? O patrocinador Master acabou caindo fora, viu que era uma furada, né? Ia jogar dinheiro na equipe para ela andar em último, né? E a equipe acabou deixando de existir da noite para o dia, né? Então, com isso, o brasileiro Ricardo José ficou a ver navios naquela temporada, né? E bem como todos os integrantes da equipe também, né? Que viu que o projeto Fórmula 1 acabara por ali, né? Aqui o momento da largada do GP da Itália de 97, em que vemos Alesi pulando na ponta, né? Seguindo de Jacques Villeneuve, né? E o restante do grid logo a seguir, né? 97, que marcou a estreia do italiano Jarno Trulli pela Minardi, né? Um bom ano de estreia para ele, que acabou rendendo contratos com outras equipes para 98 em diante, né? Aqui no detalhe, GP do Brasil, no S do Senna, né? Berger correndo pela Benetton, disputando posição com Michael Schumacher da Ferrari naquela corrida, né? 97 também, que foi o ano que tivemos as horríveis X-Wing, né? Essas asas, essas aletas que as equipes inventaram para colocar no meio do side pods aqui, para gerar um pouquinho mais de pressão aerodinâmica, né? Mas que logo foi banida pela FIA, né? Por ser um artefato muito perigoso, principalmente se acertasse algum objeto externo, né? Como andou acontecendo nos pits, né? Se eu não me engano, um carro da Sauber acertou as mangueiras de troca de pneu, né, as mangueiras de ar, né, e com isso se tornou perigoso, porque poderia acertar alguém, né, os estilhaços dessas asas, né. Então, com isso, logo foram banidas. Aqui vemos a Tyrrell, né, com o Jos Verstappen ao volante, né, com
apetrecho que foi usado não só pela Tyrrell, mas por diversas equipes naquele ano, inclusive a Ferrari, né? Aqui, Giancarlo Fisichella, né, que correu no ano anterior pela Minardi e que agora vinha para uma equipe melhor tecnicamente, né, a Jordan, né, e aí o italiano teve a sua chance de evoluir na categoria, né. Uma foto bacana aqui, o Grande Prêmio do Japão, né, em que vemos Ed Irvine à frente de Jacques Villeneuve na chicane, na entrada da chicane, né, foi um dos momentos daquela temporada, né, Villeneuve que disputava o título com o Michael Schumacher naquele ano, né. Aqui vemos o companheiro do Damon Hill, né, o brasileiro Pedro Paulo Diniz, né, com a outra Arrows, né, ele que também levou bastante patrocínio pessoal para a equipe, né, com isso as equipes meio que até disputavam ele, porque sabia que tinha dinheiro por trás em patrocínios para a equipe, né. Aqui no detalhe, no Grande Prêmio, que corrida que não tá falando qual corrida, né, Nicola Larini, né, correndo pela Sauber, né, ele que fez algumas provas naquele ano, naquela temporada, né, e abaixo aqui a grande disputa, né, pelo título, né, no caso aqui no Grande Prêmio de Luxemburgo, em Nürburgring, né, o Jacques Villeneuve disputando o título contra Michael Schumacher, né? O Schumacher que deu uma de Dick Vigarista na última corrida da temporada em Jerez de la Frontera, quando criminosamente jogou o carro para cima do Jacques Villeneuve, né? Na esperança de que conseguisse tirar, igual ele fez com Damon Hill anos antes na Austrália, né? A dupla da McLaren daquele ano, né, David Coulthard à frente de Mika Häkkinen, né, o Häkkinen, né, que conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1 na última corrida da temporada, né, e com isso deslanchou, né, 98 só deu McLaren, né, com isso Häkkinen conseguiu ser campeão, né, na temporada de 98, né. Mais detalhes aqui, Mika Salo correndo no Grande Prêmio de Mônaco, né, 97, com a Tyrrell, né, e no detalhe Damon Hill, né, o grande desapontamento que ele teve, né, em que ele se viu liderando a corrida da Hungria, né, estava caminhando a passos largos para a vitória, quando um problema hidráulico, né, fez com que o carro perdesse velocidade e com isso um atrasado Jacques Villeneuve conseguiu chegar e ultrapassar o britânico, né, vencendo a corrida e deixando pelo menos a Arrows na segunda posição, né, pelo menos ainda conseguiram chegar ao final da corrida na segunda posição, mas foi um momento muito decepcionante, né, naquela que seria a grande vitória que Hill ia conseguir com esse modesto carro no GP da Hungria 97, né? Mostrando a parte de tecnologia, né? Mostrando os detalhes do carro, né? A parte da suspensão dianteira, bem como raio-x, né? de diversos componentes, né? E o Hill aqui olhando o seu carro sendo preparado, né? E ele tinha as seguintes especificações. Ele vinha com motor V10 a 72 graus, né? Um motor Yamaha com 2.996 centímetros cúbicos, né? Que davam 700 HP a 14.000 RPM, né? Isso aqui tá errado, tá marcado 4.000, né? Duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro. A injeção era da Zytec, né? E o câmbio era um câmbio Arrows X-Track de 6 marchas, né? Sequencial semiautomático, né? Ele tinha 600 kg de peso e 110 litros de tanque de combustível, né? Essas eram as especificações do carro, né? Vendo mais detalhes do carro aqui, né? Sem a carenagem do motor, né? E um raio-x completo aqui, mostrando todos os detalhes mecânicos que o carro tinha, né?
E falando sobre equipes, falando sobre a TWR Arrows entre 1997 e 2002, né? Equipe essa que foi comprada por Tom Walkinshaw, né? Um garagista famoso, né, de outras categorias, né, inclusive campeão mundial. Ele foi campeão de marcas, né, com a sua equipe com a TWR Jaguar, né, e que agora se voltou para a Fórmula 1, né. A princípio ele foi um dos sócios da Benetton de 1994, né, que foi campeão com Schumacher, né, mas depois saiu da Benetton e comprou a Arrows, e o ápice dele foi a contratação de Damon Hill para a temporada de 97, né? Aqui na apresentação do carro, né? Tom Walkinshaw com Damon Hill, Pedro Paulo Diniz e Jörg Miller, né? Que era o piloto de testes, né? Aqui em 1998, o Grande Prêmio da Austrália, né? Já usando um motor Hart V10, né? Quem que é o piloto? Mika Salo correndo para a equipe, né? Notem que com a saída do Rio da equipe, os patrocínios também caíram bastante na equipe inglesa, né? Mais detalhes aqui, 98, que prova é essa? Só tá falando do design, né? Mais detalhes aqui, 2001, né? O Enrico Bernoldi pilotando a Arrows A22 com motor Peugeot, né, rebatizado de Asiatec, né? E em 1999, o Grande Prêmio do Japão em Suzuka, né, com Toranosuke Takagi à frente do seu companheiro de equipe, o Pedro de la Rosa, né? Foi momentos da equipe daquela época, né? E aqui na parte final da história do time, né? Que ano que é essa foto aqui? 1999, Jos Verstappen, né? À frente aqui de Enrico Bernoldi, né? E 2002, o último ano da equipe com o carro A23, agora impulsionado pelo motor Cosworth, né? Aqui pilotada por Hans-Harald Frentzen. Na metade da temporada, a equipe deixou de existir por falta de grana, né? Detalhe, esse carro ele viria a voltar depois na Fórmula 1 em 2006, né? Com a entrada da Aguri, Super Aguri, né, na Fórmula 1, eles utilizaram esse chassis enquanto o seu chassis não ficava pronto, né? Então não foi ainda o final desse carro em competição, né? Falando sobre corridas, o Grande Prêmio Brasil de 2012, prova essa que decidia o campeonato entre Fernando Alonso e Sebastian Vettel, né? Alonso, ele dependia de resultados, né, para conseguir o título, né? E mesmo chegando na segunda colocação na corrida, ele perdeu o título para o Vettel, que após ter rodado não, ele bateu com Bruno Senna na largada, né, na descida do lago, caiu para último e foi recuperando posições até conseguir chegar na posição exata que ele precisava ser campeão, né? E com isso ele se tornou tricampeão da Fórmula 1 naquela temporada de 2012 para um desgostoso Alonso, que outra vez morreu na praia, ficou com o vice-campeonato daquele ano, né? E falando sobre grandes pilotos, falando sobre Ralf Schumacher, né, o alemão, irmão mais novo de Michael Schumacher, né, ele que, graças à fama do irmão, né, teve o seu caminho facilitado também para chegar na Fórmula 1. Não que não tivesse talento, né, mas o sobrenome ajudou um pouco, né. Nessa foto aqui, no Grande Prêmio Canadá 2000, ele pilotando pela Williams, né. A foto acima, no ano de estreia dele na Fórmula 1, em 1997, correndo pela Jordan, né? E aqui, 1999, na equipe Williams, quando fez parceria com o Alessandro Zanardi, né? Aqui, uma foto interessante, o pódio do Grande Prêmio Japão 2004, com o Schumacher vencendo a corrida, né? O Jenson Button e fazendo
aparecendo aqui no pódio também, né? E o Ralf Schumacher, né? Um pódio de 2 irmãos aqui na corrida 2004. Ralf Schumacher, nascido na Alemanha em 30 de junho de 1975, fez sua estreia no Grande Prêmio da Austrália de 1997 e a última corrida dele foi no Grande Prêmio Brasil de 2007. 2 vezes quarto colocado em 2001 e 2002, com 180 corridas, 6 vitórias, a primeira delas no Grande Prêmio de San Marino 2001 e a última vitória dele foi no Grande Prêmio da França de 2003, 27 pódios, com 6 pole positions e 8 voltas mais rápidas, e ele correu pelas equipes Jordan, Williams e Toyota, né? E mais detalhes da carreira dele: ele correndo na equipe Williams em 2004, né? O último ano dele na Williams, né? Em 2005 ele iria para a equipe Toyota, né? Como vemos nessa foto aqui de 2005, né? E ele ainda, quando piloto, né? Em 2003, né? Dando uma forcinha para um Sebastian Vettel, né? Que estava em início de carreira, né? Como eles corriam pela BMW, né? Um piloto dando força para o outro aqui, né? E depois de se aposentar da Fórmula 1, ele fez uma ponta também na DTM, né? E essa foi uma das últimas aparições dele em corridas, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Lotus 78 Ford, que o sueco Gunnar Nilsson correu em 1977. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Um belíssimo trabalho que a Ixo fez na coleção, né? Soltando essa Erros que o Damon Hill correu em 1997, né? É um carro que me chegou problemático. Hoje, né? Vocês estão vendo aqui o Bad Bird certinho, alinhado com o patrocínio do cockpit, né? Mas que na época ele tinha uma rebarba na base do chassis, né? E mesmo parafusado, ele, por causa dessa rebarba, essa parte do Bad Bird ficou para baixo, né? Ele desceu, né? Ele veio bem torto para baixo mesmo, né? E aí tava me incomodando isso quando eu recebi a miniatura, né? Aí eu peguei, desmontei a miniatura, cheguei até a base do carro, vi que era problema de rebarba, né? Tirei, né, a rebarba, deixei lixado tudo certinho e remontei. Só que como ele ficou viciado para baixo, né, ficou forçando para baixo, ele continuou torto, né? Então eu peguei e dei uma colada na base, né, para voltar um pouco, né? E desde então eu deixei com um palito de dente aqui enfiado entre a asa dianteira aqui e a parte de baixo do chassi aqui, né? Ele ficou mais de um ano e meio mais ou menos, e eu só fui retirar hoje esse palito, né? E para minha alegria, né, ficou no lugar, né? Consegui desentortar o que tinha me deixado desgostoso na época, né? Então, ou seja, arrumei o defeito aqui na base do chassi que estava torto para baixo, né? É uma miniatura bem detalhada, né? Como vocês podem ver, né? A parte do cockpit, né? Os detalhes aqui da traseira, né? Ficou muito bem feita mesmo. Era uma miniatura que eu queria transformar também na versão do Pedro Paulo Diniz, mas iria me dar muito trabalho porque eu não consegui encontrar os adesivos, inclusive, né? Que teria que mudar o número, né? Óbvio, né? Entraria um adesivo da Marlboro aqui no cockpit, né? E a proteção de cabeça do Diniz era de outra cor, então não ia ser viável, né? Como eu não consegui encontrar esses adesivos, eu vou ficar apenas nessa versão do Damon Hill. E quem sabe, com sorte, eu não encontro uma miniatura mini champs do Diniz para completar a coleção, certo? Do mais, está muito bonita mesmo, uma miniatura que eu gostei muito de ter recebido, né? E que está em destaque aqui na minha coleção. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.